A Deus. O pastor Danilo está conosco nessa noite. Vem cá, meu querido, ministrar a palavra do Senhor, é o nosso pregador da noite. Gostaria de antemão já de agradecê-lo por ter nos atendido de pronto. E é uma alegria estar com o irmão. Gostaria que o irmão Marcos intercedesse pelo pastor. E sinta-se à vontade na nossa igreja. O irmão é muito bem-vindo. As referências são muito boas. O irmão Weber fala muito do Senhor. Ele inclusive fala que o Senhor é o mentor dele. Nosso seminarista Weber, irmãos, é muito amigo do pastor Danilo Cassimiro, pastor da Igreja Batista do Jardim Guanabara, não é isso? Há quanto tempo, pastor? 7 anos. Tem feito um trabalho muito bom, abençoado lá. Que Deus o abençoe nessa noite. Irmão Marcos, ore pelo pastor, por gentileza. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Pai, Tu conheces o Teu servo. Tu conheces o Teu servo Danilo, Pai. Tu sabes o que está no coração dele, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração do Teu servo. O Senhor sonda o coração dele, Pai. Mas eu queria, Pai, Te pedir nessa noite, Pai, de uma forma humilde, que o Senhor, Pai, venha derramar sobre ele uma graça ímpar, para que ele possa nos trazer uma palavra que vai nos edificar, que vai nos fazer crescer, que vai fazer coisas grandes. Oh, Pai, nós sabemos que o pastor Danilo é só um vaso, é um canal de bênçãos, mas a palavra é sua, Pai. Usa ele nessa noite, como o Senhor tem usado nesses anos. Pai, toque na vida dele, abrace ele agora, Pai, e que ele sinta a presença do Senhor, ó Pai, que ele sinta o Senhor sussurrando em seus ouvidos a palavra que o Senhor quer que ele profira para a Tua igreja, Pai. Cuida dele, Pai, não só nesse momento, mas cuida dele, do seu ministério, da igreja a qual o Senhor o confiou, Pai, para cuidar. Deus, cuida da vida dele, Pai. Ele é um homem de Deus, ele entregou sua vida ao Senhor, Pai, ele é um servo. Usa ele agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, graça e paz a todos, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos aqui, na Igreja Batista em Vila Nova. Agradecer a Tiago pelo convite. Muito obrigado, meu querido, é com grande satisfação que nós estamos aqui para ministrar junto com vocês a palavra do Senhor, para cultuar junto com vocês, revendo alguns amigos conhecidos. Felipe, nos conhecemos aí de alguns movimentos, né, Felipe, de alguns encontros. Ludmila, que foi a cantora do meu casamento, servimos a Deus juntos na Igreja Batista da Fama durante alguns anos, prazer revê-la. Rick, filho da nossa irmã Ana, que é a nossa líder de intercessão da Igreja Batista do Jardim Guanabara, e fazer novas amizades, conhecer outros irmãos pessoalmente. É uma honra muito grande para mim estar com vocês aqui, estar na presença do Senhor neste lugar. Como fui apresentado, sou pastor da Igreja Batista no Jardim Guanabara há quase 7 anos. Vamos completar 7 anos de ministério ali no mês de agosto. Já há mais ou menos esses 7 anos estamos servindo ali naquela igreja, da qual trazemos um abraço para essa igreja. Eu não sei quantos aqui sabem, mas a Igreja Batista no Jardim Guanabara é filha dessa igreja. A Igreja Batista em Vila Nova foi a igreja que organizou a nossa igreja no Jardim Guanabara, isso lá pelos idos de 1982, se não estou enganado. Começou um trabalho na casa do irmão José, do Patrocínio, e aí depois nos organizamos como igreja, e eu sou, se não me engano, o 4º ou 5º pastor daquela igreja, e glória a Deus pela vida da nossa igreja no Jardim Guanabara, glória a Deus pela vida dessa igreja em Vila Nova, que investiu nesse trabalho missionário para que nós estivéssemos naquele lugar já há 35 anos, se não me falha a memória, como igreja organizada, pregando o Evangelho para os moradores daquela região. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, você também que está em casa nos acompanhando, em João 3, versículo 16. O versículo mais conhecido das Escrituras. Talvez muita gente saiba de cor esse versículo, porque já fomos ensinados a repeti-los nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos, para enfatizar a questão do amor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje a mensagem que eu trago a você que está aqui no templo, a você que está em casa, é a mensagem de alguém que te ama.
É a mensagem de alguém que entregou a vida por você. É a mensagem de alguém que não desistiu de você. E não importa quantos tenham desistido. Não importa quantos não acreditem mais no amor. Não importa quantos tenham se frustrado com alguma manifestação desse sentimento. Eu quero te dizer que Deus não desistiu de você, que Ele continua te amando e que Ele continua investindo na sua história. Não importa quanto tempo, não importa qual seja o seu sentimento com relação a este sentimento do amor. Deus continua à sua procura, Deus continua em sua busca. E eu acredito que hoje Ele vai te revelar um pouco mais, enfatizar, lembrar um pouco mais acerca deste amor. João 3, versículo de número 16, encontro de Jesus com Nicodemos, onde Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo. E no meio desse diálogo, Jesus revela um caráter que talvez Nicodemos não conhecia da parte de Deus. Um Deus que é capaz de amar. E a palavra do Senhor nos diz, João 3, versículo de número 16, para os próximos minutos, pensaremos nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém disse, e eu concordo com essas palavras, de que esse versículo é o versículo mais intenso de toda a Escritura. Martinho Lutero dizia que este é o pequeno evangelho. Se o homem conhecesse apenas João 3,16, ele conseguiria alcançar a salvação, ou isso seria suficiente para conduzi-lo à salvação. Esse é o versículo mais intenso da Bíblia, porque revela o maior ser, Deus, demonstrando o maior sentimento, o amor, em favor do maior alvo, o mundo, a fim de livrá-lo da maior condenação, a morte eterna, e conduzi-lo à maior de todas as esperanças, a vida eterna. É importante falar sobre João 3,16, porque ele expõe diante dos nossos olhos o maior argumento da graça de Deus. Se a cruz é o último argumento do amor de Deus em tentar reconquistar o homem caído de volta para si, João 3, versículo 16, é o maior argumento da graça de Deus ao nosso favor. Porque revela um Deus que é capaz de amar. Revela um Deus que é capaz de se relacionar. Eu imagino que Nicodemos represente a muitos de nós na atualidade, a muitos daqueles que estão até mesmo dentro das igrejas. Porque Nicodemos conhecia tudo de Bíblia. Nicodemos era o teólogo de sua época. Ele sabia os caminhos e os descaminhos da lei, do Antigo Testamento, da revelação que se tinha de Deus até aquele momento. Mas Nicodemos não conhecia a intensidade do amor de Deus. Como muitos hoje dentro das igrejas, como muitos hoje que talvez estejam me ouvindo por esta live, conhecem a Deus, já ouviram falar de Deus, até dizem que creem em Deus, mas nunca foram capazes de experimentar, nunca foram sensíveis a ponto de experimentar a intensidade deste amor que se revela em João 3, versículo 16. Não que seja possível explicar esse amor. O meu desafio aqui hoje não é explicar para você a intensidade, a profundidade desse amor. Porque certamente não haveria palavras no mundo, em qualquer dicionário, para trazer para nós o real sentido, o real significado desse amor. Mas é possível, como Nicodemos, ter uma experiência com o amor de Deus, experimentar a intensidade desse amor. É muito mais do que pensar, embora crer seja pensar. É muito mais do que entender qualquer conceito e desconceito a respeito de Deus. É muito mais do que ser um bom teólogo. É muito mais do que congregar em alguma igreja. É muito mais do que estar conectado em algum tipo de pregação. É sentir a intensidade desse amor descomunal, desse amor sem limites, desse amor que nos busca o tempo inteiro para um relacionamento mais próximo com Ele.
esse texto escancara a grande realidade de que hoje nós vivemos uma geração de Nicodemos. Nós vivemos nesta geração de excelentes teólogos, mas de pouca experiência com Deus. E pensando nessa experiência de Nicodemos, na capacidade que Jesus revela de amar, que surpreende aquele mestre da lei, é que hoje eu gostaria de pensar com você em cima desse texto de João 3,16. Quero te contextualizar. Nicodemos procura Jesus à noite, talvez para não ser visto, era um líder dos judeus. Ele se aproxima de Jesus querendo um tratado teológico, é isso que eu percebo nas palavras de Nicodemos. Chega para Jesus com perguntas sobre o reino, talvez um dos conceitos mais difíceis de serem explicados em poucas palavras. Mas Nicodemos descobre um Deus capaz de amar. Jesus, ele vira a cabeça de Nicodemos com essas palavras. No lugar de apresentar um grande tratado teológico, as institutas de Jesus talvez, naquele bate-papo com Nicodemos, Jesus diz: Nicodemos, eu só queria que você soubesse de uma coisa. Eu sou capaz de amar você. Há uma revelação da face de Deus que poucas pessoas conhecem, ou conheciam até então, porque grande parte dos judeus experimentavam um Deus de justiça, um Deus de mandamentos, um Deus que quando se manifestava as pessoas fugiam dele, como aconteceu no monte. Mas Jesus mostra uma outra face desse Deus. Jesus mostra esse Deus capaz de amar e fala sobre Nicodemos a respeito da intensidade desse amor. Quando nós olhamos para João 3,16, nós percebemos alguns aspectos da intensidade do amor de Deus. E nós começamos por aquela que talvez seja mais aparente. Em primeiro lugar, a intensidade deste amor, do amor de Deus, o levou a nos acolher quando nós merecíamos ser rejeitados. É isso que João 3,16 nos ensina. João 3,16 está na contramão de praticamente tudo que a lei trazia para o coração do judeu que buscava ser salvo por mérito, que achava que poderia agradar a Deus de alguma maneira. Jesus está dizendo: vocês mereciam ser rejeitados. Vocês quebraram os mandamentos que foram estabelecidos. Vocês contrariaram a lei de Deus. Ninguém foi capaz de agradar plenamente a Deus. Ninguém cumpriu os mandamentos que foram estabelecidos na sua plenitude. Mas no lugar de nos rejeitar, no lugar de nos condenar, no lugar de nos dar aquilo que nós merecíamos, Deus está dizendo que nos ama. Deus está dizendo que ainda insiste com a nossa história. Deus está dizendo que é capaz de nutrir esse sentimento que atrai o homem de volta para si. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Quando nós merecíamos ser rejeitados, Deus nos acolheu. Ou seja, antes de nos encarar como um juiz para nos condenar, Ele se aproximou de nós como um pai para nos salvar. E se colocando na contramão de tudo que nós merecíamos, decidiu nos amar sem oferecermos qualquer atrativo a Ele. Dessa forma, compreendemos que a decisão de amar está no próprio caráter imutável de Deus e não em nossas ações. E isso é algo tremendo, quando de fato nós paramos para meditar naquilo que Jesus está revelando nesse texto. Amar está no coração de Deus, Ele se determinou a nos amar e é fiel a essa determinação. Isso não muda, o caráter de Deus é imutável, assim como o seu amor. E isso traz para nós a atualidade. Que Deus nos ama, que Deus ama o mundo com tal intensidade, que não exista nada que nós possamos fazer para que Ele deixe de nos amar. Como também não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais. Ele simplesmente nos ama e continua insistindo nesse amor quando nós mesmos desistimos. É isso que Jesus está trazendo para Nicodemos. Nicodemos, quando você merecia ser rejeitado, quando você não conseguiu cumprir a lei que havia sido estabelecida, aliás, nenhum homem nunca cumpriu. Se você for avaliar as alianças do Antigo Testamento, em todas elas o homem falhou. Deus cumpriu a sua parte, mas o homem falhou. Ninguém jamais conseguiu cumprir a plenitude dos mandamentos. Nós nunca conseguimos cumprir o nosso lado da aliança. Mas João 3,16 diz que Deus se fez homem e no nosso lugar cumpriu o nosso lado nessa aliança.
E por isso Ele determinou que nos amaria e vai continuar nos amando, indiferente daquilo que nós façamos. Quantas vezes nós nos frustramos com esse sentimento? Quantas vezes nós nos frustramos com amor? Quantas vezes as pessoas deixaram de nos amar? Mas Deus permanece nos amando por uma determinação imutável do seu coração. Não há nada, e preste atenção nisso, você que está em casa, nos ouvindo nessa noite. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não tem como se aumentar a medida desse amor, até porque esse texto diz que Deus nos ama de tal maneira é uma medida ilimitada. Deus simplesmente nos ama, é isso que Jesus está dizendo. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, mas também não há nada que você tenha feito para que Ele deixe de te amar. Ele continua te amando, Ele continua investindo na sua história. Se você é a ovelha que se perdeu, Ele deixa 99 no aprisco e vai te buscar. Se você é o filho que deixou a casa, se você é o filho que talvez tenha sido ingrato, tenha deixado a casa do pai, se perdido nas coisas desse mundo, Ele continua te esperando para te restituir a condição de filho. Nicodemos precisava dessa revelação da parte de Deus e nós também precisamos. Não basta apenas conhecer a Deus, é preciso buscar sentir a intensidade desse amor, ser envolvidos. E até quando nós mesmos desistimos de nós, e isso acontece. Quando nós mesmos desistimos de nos amar, de nos cuidar, Deus continua demonstrando o seu grande amor para conosco. De muitas maneiras, talvez alguém possa dizer, Deus mostra que me ama pelo ar que eu respiro. É uma verdade. Deus mostra que me ama porque o sol nasce e se põe todos os dias. É uma verdade. Mas o ápice desse amor, o que é escandaloso nesse amor, é que o próprio Deus foi punido na cruz no nosso lugar, para que nós entendêssemos o que de fato significa a intensidade do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, começando, nós compreendemos que nós merecíamos ser rejeitados, é isso que tem que estar na nossa mente. Nenhum de nós conseguiu cumprir os pré-requisitos. Nós não oferecemos para Deus as condições necessárias para que Ele nos amasse. Nós merecíamos ser julgados e rejeitados. Mas na contramão de tudo, Deus, Ele vem em busca de nós e nos acolhe com o seu grande amor. Aprendemos em João 3,16 que a intensidade deste amor levou Deus a assumir a nossa condenação. Aqui está o ápice do amor de Deus. A palavra está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, arranca as medidas do amor, mas a prática desse amor está em que Deus assumiu a nossa condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O dar aqui nos aponta diretamente para a cruz. O dar aqui nos aponta diretamente para o sacrifício que Jesus faria por nós. Aqui está a cruz, aqui estão as manchas de sangue de Jesus reveladas ainda em João 3,16. Enquanto a intensidade desse amor nos busca, ela também aponta que Jesus assumiu no nosso lugar a nossa condenação. Eu gosto muito de usar uma ilustração quando eu vou falar sobre essa questão de Jesus ter nos substituído na cruz do Calvário. Há um livro que, se você puder, compre, leia, pegue emprestado. Se quiser, eu empresto. Eu terminei de ler, já li umas 2 ou 3 vezes. Chamado Conhecer Jesus é Tudo. Pastor Alejandro Bulhon. Um livreto, 80 e poucas páginas. Mas que traz algo tão profundo acerca desse Jesus, que quando a gente começa a ler, a gente quer saber mais, a gente quer se compreender um pouco mais essa relação de amor que Deus estabeleceu com o homem quando o homem não merecia. E ele ilustra esse ponto de Jesus ter nos substituído, ter sido o sacrifício substitutivo, ter assumido o nosso lugar na cruz, com a história de um pastor que era amigo dele, amigo desse autor. Esse pastor, enquanto era uma criança, ele gostava muito de saltar o muro da sua casa e entrar no quintal da vizinha para roubar maçãs. Curioso, eu não sei você, mas eu que fui criado no interior, a gente tinha muito esse hábito. Eu não vou falar muito aqui sobre isso, porque talvez tenham muitos ex-vizinhos me escutando. Mas é curioso como criança gosta disso, parece que vem aquela adrenalina.
Parece que é aquele negócio de estar quebrando uma regra. E esse homem, essa criança fazia muito isso. Pulava o quintal da vizinha, pegava maçãs, voltava para casa, comia essas maçãs. E aí dia após dia ele fazia isso, até que um dia, a sua mãe percebeu o seu ato. E disse para ele: filho, eu tenho visto que você tem feito isso, tem pulado o quintal da vizinha, tem pegado as maçãs sem autorização nenhuma. Eu quero aqui, diante de você, estabelecer uma regra, uma lei. A próxima vez que eu te pegar, e essa ameaça de mãe funciona, a próxima vez que eu te pegar pulando o muro, a pegar maçãs, qualquer outra coisa, está vendo essa vara aqui? Eu vou te punir com essa vara. E a lei está estabelecida, que você nunca mais faça isso. E aquela criança olhou para a mãe e disse: mãe, nunca mais vou fazer. Assumiu o compromisso, palavra de crente. Estou aqui, Jesus, diante de Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Acontece que o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, as maçãs ficam mais vermelhas. Elas atraíam o olhar daquele menino. É como se elas estivessem chamando: olha, estou aqui. A maçã está vermelha. Vem buscar. E não se aguentando mais, aquele menino aproveitou de um momento que a mãe não estava em casa e pulou o muro. Disse: vou buscar maçãs. Comeu. Colocou na camisa. E quando ele foi voltando para casa, quem é que estava do outro lado do muro esperando com a vara? A mãe. A gente brinca que parece que tem alguma coisa. O Espírito Santo orienta as mães sobre aquilo que elas devem fazer. Ligou o alerta. Menino, se você não sabe o que é dúvida, literalmente aquele menino estava em cima do muro. Ele não sabia se voltava, se ia para frente. E a mãe dele disse: vem cá, joga essas maçãs aí. A mamãe havia te dito: se você fizesse de novo o ato de pular o muro para roubar maçãs, para buscar algo que não era seu, pegaria essa vara e teria que te corrigir. A lei está estabelecida. E agora você vai ter que pagar porque você quebrou a lei. E aquele livro diz que o menino começou a chorar, desesperadamente, dizendo: mãe, por favor, não me bate. Me dá outra oportunidade, eu não vou fazer isso mais, eu nunca mais vou lá pegar maçãs. Foi uma falha, foi um erro. E aquela mãe diz: filho, a lei está estabelecida. E uma vez que a lei esteja estabelecida, ela tem que ser cumprida, eu vou ter que te punir. E aquele menino, naquele desespero, conseguiu comover o coração da mãe. A mãe olha para ele e diz: filho, você não quer apanhar, né? Não, mãe, eu não quero. Eu sei que eu mereço, mas eu não quero. Como nós merecíamos a cruz, mas nós nunca quisemos a cruz. Nós nunca estivemos dispostos a pagar aquele preço. E aquela criança então convence o coração da mãe. A mãe olha para ele e diz: filho, só tem um jeito, uma única forma de que você não sofra penalidade pelo erro que você cometeu. Toma aqui a vara e bate na mamãe, porque a mamãe vai pagar pelo seu erro. Lógico que aquela criança não conseguiu fazer aquilo com a mãe. O autor chega a dizer que aquele menino que chorava com os olhos começou a chorar com o coração, porque uma lição dessa nunca se esquece. Alguém precisava pagar pelo erro. O menino não queria, talvez não tivesse condições, então a mãe queria pagar pelo erro do filho. E obviamente aquele filho não teve coragem de agredir a sua mãe. Mas nós fomos capazes de crucificar o Filho de Deus. Quando nós quebramos as regras, quando nós pulamos o muro, quando nós desobedecemos aquilo que Deus mandou e alguém precisava pagar a fatura, e Deus vendo que nós não tínhamos condições para isso, e talvez por vontade própria a gente nunca se voltasse para isso, Deus dá o seu Filho para que Ele pague o preço no nosso lugar. Isso nos projeta para a cruz, pois essa mesma cruz em cada detalhe, ela grita que Deus nos perdoou sem precisar rebaixar os seus padrões de justiça. Você já se perguntou por que a cruz? Por que não outra condenação? Eu acredito que Deus ele poderia ressignificar qualquer símbolo, mas a cruz, se formos buscar uma análise, se formos buscar aquilo que ela representa em cada detalhe, ela fala desse amor que não precisou corromper a justiça para ser amor demonstrado sobre as nossas vidas. Na sua estaca vertical, a Bíblia diz que Deus continua reto, que Deus continua justo, que Deus continua com seus padrões elevados, mas na sua estaca horizontal, a cruz nos ensina que Deus está disposto a nos acolher
e a nos amar. Justiça e amor são demonstrados na cruz. E agora Jesus está apontando para isso, ainda que Nicodemos não tivesse noção do que Jesus estava falando. Deus é capaz de nos amar sem rebaixar os seus padrões de justiça. Nós nunca vimos uma crucificação. Talvez por isso a mensagem da cruz esteja tão esquecida. Nós olhamos para a cruz e não sentimos nenhum pavor. A cruz não parece ser mais loucura. A cruz não parece mais demonstrar esse amor de Deus. Porque nós tornamos isso uma mensagem comum. Mas a cruz continua gritando para nós que nós somos indignos e somos amados ao mesmo tempo. Se nos deparássemos com a crucificação, certamente jamais esqueceríamos da cena. O cheiro do sangue, os gritos do condenado. E essa foi a maior prova de amor, do amor de Deus ao nosso favor. Isso é intensidade. Qualquer outra coisa pode ser brincadeira. Qualquer outra coisa pode ser fanatismo. Mas não foi um louco, não foi um revolucionário que assumiu o nosso lugar na cruz. Foi o próprio Filho de Deus. Olhando ainda para João 3,16. Eu acho que eu ainda estou dentro do tempo. O microfone está me boicotando aí. Terceiro ponto. Quando nós olhamos para João 3,16, buscando a intensidade desse amor, nós compreendemos que a intensidade deste amor levou Deus a sacrificar o melhor que Ele tinha, para que você pudesse receber o melhor que Ele poderia dar. Jesus morreu uma morte que não era dele, para que você tivesse uma vida que jamais poderia alcançar. Eu gosto muito dessa frase, sinceramente não me lembro quem disse, mas o coração de Jesus parou de bater para que o seu continuasse batendo. Mas para que este amor, ele se complete, deve haver um correspondente. Preste atenção, nós olhamos para João 3,16, nós encontramos ali causa-consequência. Primeiro Deus ama, depois Deus dá o seu Filho. Deus ama a todos, Ele dá o seu Filho para que os homens pudessem ser salvos. Mas olhando de uma maneira ampla para dentro desse texto, a gente compreende que amar Deus ama qualquer pessoa. O termo todos exclui qualquer tipo de preconceito. Deus ama a todos. O amor de Deus é derramado sobre todos os corações. Mas salvar, Deus salva aquele que tem fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Deus ama a todos, ama, indistintamente, loucamente, ousadamente. Mas Ele salva aqueles que decidem crer nesse sacrifício. Aqueles que decidem olhar para a cruz e encontrar um significado na grandiosidade, na profundidade, na intensidade deste amor. O amor está aí para que todos possam usufruir. O amor de Deus é derramado sobre todos os corações. Mas para que ele seja completo, deve haver um correspondente que se chama fé. Porque como dissemos aqui, amar, Deus ama a todos, mas salvar, Ele salva aqueles que creem. E isso fica claro ao término do versículo. Muitas vezes nós não sabemos qual é a intensidade desse amor, e não sabemos qual é a conclusão aonde esse amor quer chegar. Mas todas as provas de amor dadas por Deus são com o intuito de trazer o homem de volta para si. Entenda uma coisa, isso é muito mais do que livrar pessoas do inferno. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que pessoas fossem libertas, livres do inferno. Mas isso revela o coração de um pai que deseja ter os seus filhos de volta, junto consigo. Filhos que foram roubados no Éden. Filhos que foram ludibriados pela serpente. E a cruz, ela busca nos atrair, exercer um magnetismo de volta para Deus. João 3,16 nos revela esse poder de Deus de nos amar e nos trazer de volta para Ele. Mas é preciso crer. Essa é a condição. Esse é o princípio. Deus continua me amando sempre.
Como já dissemos aqui, não há nada que nós podemos fazer para que Ele nos ame mais, e não há nada que tenhamos feito ou possamos fazer para que Ele deixe de nos amar. Ele vai continuar nos amando, mas esse amor vai se tornar completo nos seus objetivos quando nós crermos. E crer é se entregar, se render a algo que só pode ser feito conscientemente, algo que só pode ser feito conscientemente, de maneira plena, por nós enquanto seres que temos determinado grau de liberdade para determinar sobre a nossa fé. É curioso quando a gente olha para essa palavra crer. Muita gente confunde crer com crendice. Muita gente só tem crendice, não tem fé, não tem realmente o ato de crer. Por isso o amor de Deus não pode ser completado, porque falta esse elo, o sentimento, a intensidade no coração. Por isso muita gente não se sente amada, não se sente acolhida. Porque apesar do amor de Deus estar disponível, falta o elo da fé, falta o elo do crer para que esse amor se complete. Eu gosto de pensar no crer, embora existam muitos significados para isso, de maneira prática. Para mim, crer é saltar de paraquedas. Já saltou de paraquedas? Se nunca fez isso, você tem que fazer. É uma loucura. Depois que você pula do avião, você tem que acreditar que a hora que você puxar a cordinha, aquilo vai abrir. Você vai ser levado até a terra firme, em segurança. Jesus é o nosso paraquedas. Crer é isso. Depois que você salta do avião, você tem que acreditar, você tem que crer, sua vida está entregue àquele paraquedas e ele vai te levar até a terra segura, até a terra firme. E é assim que nós deveríamos crer em Jesus. Entregar a nossa vida a Ele de tal maneira que, se por algum motivo, algum pensamento, é claro que isso não acontece, mas se houvesse alguma possibilidade desse amor estar equivocado, dessas palavras estarem erradas, nós não tivéssemos outro escape, outro argumento, outra forma de conseguir continuar a nossa vida. O avião é esse mundo, ele vai cair. É o prenúncio, é um avião que está em queda. E nós precisamos saltar, acionar o nosso paraquedas que é Jesus, para que Ele nos leve em segurança até a terra que nos foi prometida em herança, antes que o mundo viesse a ser mundo. Eu amo a palavra de Deus porque tudo faz sentido. E aí quando a gente olha para isso, a gente vai compreender por que é que pessoas que depois se encontraram com Jesus disseram que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo. E isso nos leva à compreensão da intensidade desse amor. Isso nos leva à compreensão do quanto Deus realmente nos amou. Porque se nós compreendemos o atributo de que Deus ele é onisciente, Ele sabia de tudo o que iria acontecer. Deus sabia do pecado que iria acontecer. Outro dia alguém me perguntou isso na escola bíblica: pastor, mas Deus sabia do pecado? Claro que Deus sabia do pecado. Deus não foi pego de surpresa. Deus não levou as mãos nos cabelos quando o homem caiu e disse: meu Deus, é Deus dizendo meu Deus, o que você foi fazer? Não. Deus não foi pego de surpresa. Mas então por que é, pastor, que Deus decidiu criar o mundo? Isso se explica, para mim, nas palavras do pastor Ariovaldo Ramos, que diz que a graça é isso. E isso é amor. A compreensão de que Deus sabia que eu ia pecar, e mesmo assim decidiu me criar. Que Deus sabia o preço que teria que pagar pela minha vida, e mesmo assim me manteve vivo. E depois, com o preço do sangue de Jesus, Ele me comprou de volta para si. E antes eu que era inimigo, agora posso olhar para Deus e chamá-lo de Pai. É isso que Jesus traz ao coração de Nicodemos e traz ao nosso coração nessa noite. A intensidade do amor de Deus não se manifesta apenas no ato de livrar os homens do inferno, mas na atitude de um pai que deseja ter novamente os filhos ao seu lado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante disso, nós temos duas decisões, ou uma decisão a ser tomada com duas escolhas. Eu continuo fugindo de Deus, eu continuo me escondendo de Deus, eu continuo sendo um excelente Nicodemos, ou eu mergulho de cabeça nesse amor, essa loucura da cruz, essa ousadia do sentimento de Deus, e sou envolvido por isso todos os dias da minha vida.
Eu te convido nesse momento a orar e a pensar nesse encontro. Talvez você que esteja me assistindo pelo YouTube nesse momento, pelo canal da Igreja Batista em Vila Nova, esteja precisando da amplitude, do completar desse amor sobre a sua vida. E diante de João 3,16, você pode tomar a decisão de hoje, mergulhar nesse amor de maneira profunda. Compreender a intensidade desse amor que se manifesta de maneira clara e que traz o argumento maior da graça de Deus ao nosso favor, nos acolhendo quando nós merecíamos ser rejeitados, assumindo a nossa condenação na cruz, e levando Deus a sacrificar o melhor que Ele tinha, para que eu e você pudéssemos receber o melhor que Ele pode nos dar. Você pode fazer isso hoje na sua casa. Você pode fazer isso hoje me ouvindo. Você que acha que não é amado por ninguém, que nunca foi acolhido, que nunca foi tratado, você que acha que Deus desistiu de você, você que acha que nada mais faz sentido, eu te convido a confrontar o seu coração com João 3,16. E a exemplo da decisão que Nicodemos poderia tomar, você também hoje pode tomar uma decisão. Aí na sua casa onde você está, fechar os seus olhos e dizer: Deus, eu aceito esse amor, eu admito esse amor. E embora talvez você tenha fugido de Deus até hoje, eu quero te dizer que hoje Deus te achou. Embora você tenha tentado fugir de Deus até esse momento, eu quero te dizer que hoje Deus te encontrou. E Ele te encontrou com esse amor para ser manifestado na sua vida. Quero orar por você. Ó Deus, a Tua palavra nos revela a intensidade do Teu amor por nós. Assim sendo, Senhor, não basta apenas ter informações a Teu respeito. Não basta saber que o Senhor existe. É preciso sentir a intensidade do Teu amor. E eu sei, ó Deus, que muitas pessoas que estão nos assistindo agora já experimentaram muitos tipos de amores. Talvez muitos mendiguem muitos tipos de amores. Mas quando nós olhamos para a cruz, ó Deus, nós somos atraídos pelo Senhor, por este Teu ousado e intenso amor pelas nossas vidas. Agora, Senhor, complete a Tua obra em nós. Desperta no nosso coração o crer, para que este amor, ó Deus, seja completo, para que este amor alcance a sua plenitude, ó Deus, em nossas vidas, e para que dessa maneira nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra ensina, que o Senhor nos amou de tal maneira, com tal intensidade, com tamanho amor, que entregou o Seu Filho em nosso lugar, para que agora, olhando para o sacrifício do Teu Cordeiro, daquilo que o Senhor providenciou no nosso lugar, nós pudéssemos crer e ter a vida eterna. Esse é o nosso clamor ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus.